Você já encontrou pessoas na rua e pensou que elas podem ser autistas? Você sente que por você ser autista você tem uma maior facilidade em detectar pessoas que podem ser autistas ou neurodivergentes também? Aqui é o Id, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o nosso radar autístico, que é basicamente a ideia de que a gente identifica coisas nas outras pessoas e como que a gente lida quando a gente identifica isso. O que é que a gente identifica? A gente fala alguma coisa para essas pessoas? Meu nome é Id e bem-vindo a mais um episódio do podcast Fractais. Aê! Essa patrulha autística. Bom dia, Dani, bom dia, Fê, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, boa noite. O meu radar tocou bem alto quando o Ed estava falando. Sério? Mas você sentiu por que tocou do jeito que eu falei? Não, nada, foi só uma entrada. É porque realmente, assim, já entrando no tema, pessoal, eu reparo, inclusive nessas coisas, às vezes a maneira como a pessoa fala, ela estrutura vários raciocínios em seguida, eu vou falando, opa, você não tem nada a ver comigo, mas você tem tudo a ver também. Ah, porque você é ótimo. Aliás, era assim, na hora que você tava falando, eu falava assim, cara, o Id fala muito bem. O Id fala muito bem. Eu falo tudo confuso. Putz, grilo. Aí, a habilidade de comunicação do Id tá ótima. Mas, Id, conta aí, como é que você tem sacado o seu altidar desde o diagnóstico, assim? Tanto, você consegue distinguir, assim, características mais de altas habilidades? Eu fico pensando naquela expressão que a gente usa em português, que é muito boa, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então a gente pode mudar, assim, de psiquiatra e autista, todo mundo tem um pouco, a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Eu também sou assim, né? Aí você fala, bom, ok, as pessoas reconhecem esses traços nelas. Mas é interessante mesmo. Bom, pela minha profissão, agora eu tô com o olho lapidado para isso, assim, né? Então eu fico enxergando. Mas mesmo nas relações pessoais, e é engraçado isso que você perguntou, né? O que você faz depois que você detecta? Não dá para sair falando, não sei como que vocês fazem isso, assim. Mas é interessante porque eu fico, às vezes, percebendo o steaming das pessoas, o modo como elas se protegem sensorialmente, a questão de fugir do olhar quando a gente olha nos olhos. Então, todos esses pequenos dados falam assim, tô vendo alguma coisa aqui. Mas tem essa dificuldade de poder falar. Agora, dentro da família, já é uma outra coisa. E aí, bom, tem isso, né? Como você se comunica para pessoas que você conhece, como que você se comunica para aquelas pessoas que foram sempre seus amigos, que são muito parecidos com você e que ainda não fizeram o diagnóstico, e aí você fala, tô reconhecendo, como é que eu dou o tom aí, dou o toque pra pessoa. Como que é para você? Olha, acho que tem várias coisas, assim, passa muito pelo nível de relação, como você colocou. Se é uma pessoa que eu acabei de conhecer é uma coisa, se é uma pessoa que eu conheço há muito tempo é outra coisa, família é outra coisa. Mas, por conta da minha profissão, como instrutor de mergulho, eu acesso as pessoas num lugar muito específico, muitas vezes muito íntimo, né? Seja na hora do ensino, como também, mesmo a pessoa que já é mergulhadora e só quer mergulhar, é o momento que ela esperou, né? Tipo, ela juntou dinheiro, não é barato, ela fez aquela viagem para tal lugar. Então, naturalmente, eu consigo observar comportamentos do lugar muito íntimo da pessoa, porque ela não tá mais naquela zona do tipo do trabalho, em que ela tá usando várias máscaras e por aí vai. E aí eu vou meio que coletando detalhes. Vou pegar primeiro o exemplo da pessoa que eu acabei de conhecer no trabalho. Chegou o cliente novo, e aí eu começo a falar com ele, né? Porque eu tenho que entrosar com o cliente, não sei o quê. A primeira coisa que eu começo a reparar é no corpo daquela pessoa e no olhar dela. Eu começo a ver muito que aquela pessoa não olha muito no meu olho, ou que o olhar dela, tipo, tá sempre desviando. Eu percebo que na minha fala, às vezes eu falo uma coisa e, tipo, ela pega uma coisa da minha fala e eu vejo a cabeça dela indo longe naquela coisa, assim, e eu continuando falando. Aí, tipo, isso já é um indício. Aí eu começo a ver os comportamentos da pessoa. Exemplo, um dia eu fui entrar no mar com um cliente e ele começou a reclamar enquanto a gente andava em direção ao mar de como ele odiava a textura da areia no pé dele. E já era uma pessoa toda diferente, em muitos sentidos. Na maneira que falava, o corpo mais fechado. Eu via que era uma pessoa que ela não tinha muito controle da voz dela. Então tinha horas que ela começava a falar muito alto e não percebia, sabe? E coisas assim. Claro que eu nunca vou tirar conclusão nenhuma, mas eu sempre vou vendo essas coisas o tempo inteiro, sabe? Esse é o no primeiro lugar. Vamos falar desse lugar primeiro aí. E aí, vocês já Não, perceberam isso com muito. E pessoas eu só queria X? completar uma questão. Você falou dessa questão do tônus corporal, que é a primeira coisa que a gente olha. Eu lembro de vários professores meus na faculdade de medicina que falavam quando é que começa a consulta médica. E aí a gente fala, quando você pergunta o nome da pessoa, quando você cumprimenta. Ele falou, não, quando a pessoa entra na sala do consultório, você já vê o modo como ela anda, como ela se porta. E é isso que você está trazendo, é essa questão do tônus corporal, né?
que na maior parte das pessoas do espectro, por exemplo, você tem uma hipotonia. A gente desaba o ombro, amolece a barriga, despenca a coluna, a gente fica sempre numa posição meio curiosa, a gente nunca tá em riste assim, né? A gente tá sempre meio derretido. Sim. E que tem a ver com a síndrome de Ehlers-Danlos, a gente vai sentar, a gente se esparrama, assim, derrete no Nossa, sofá. total, cara. Fica todo meio... Então isso já é um sinal também que eu acho interessante. 8 ou 80, né, Ale? Porque é meio que Aham. isso. Porque ou é isso, ou você vê muito que a pessoa tá, tipo, Se ligada em todos os controlando pra movimentos tá, do corpo pra dela. tá dura, assim. Eu sou mais Concentrada. nessa linha. Eu tô sempre querendo ver se eu tô reta, se eu tô assim, se eu tô assado. Mas aí, de repente, eu me olho numas fotos e eu falo assim, gente... O que Derreti. aconteceu? Nossa, total, Dani. Sempre quando eu vou conhecer alguém na cabeça, eu tô assim, linguagem corporal. Se eu cruzar meus braços, a pessoa vai pensar que eu estou fechado para ela. Vamos lá, ergue esse peito. Você não quer Também, mostrar que você é deprimido e ficar com suas costas caídas. E é muito louco, cara, como, tipo, eu também. sistematizo esses pensamentos e naturalmente eu reparo isso nas pessoas também. Você começa a ver. Claro que você nunca vai saber, né? Mas assim, no fundo fica aquela sensação de, tipo, eu sei que é meio que por aí. Mas é interessante, porque mesmo que você não diga pra pessoa, você tá ali pensando, olha, eu tô encontrando aspectos e tudo mais, e não sei o quê. E sabe o que eu acho interessante? A gente, por estar muito embebido nessa cultura, eu digo a gente, não só a gente aqui do Fractais, mas eu digo as pessoas neurodivergentes, depois que fazem diagnóstico, começam a ficar muito fazendo hiperfoco, interesse especial no tema e vão atrás, né, pra se informar. A gente acaba ficando, às vezes, até mais sensível que alguns profissionais que nem reconhecem pequenas nuances como essas que a gente está trazendo aqui, né? Então, essa questão do outdar aí, do radar, né? Que fica atento a essas características e fala, putz, eu demorei um tempo para reconhecer isso em mim, então agora que eu também reconheci, eu entendi esse padrão, eu começo a encontrar nos outros, que é uma característica muito nossa, né? A gente aprende a enxergar um padrão, a gente não para mais de começar a procurar isso, encontrar isso nas pessoas, né? Então acho Eu vejo essa interessante. sua mãozinha assim e fico pensando nisso. Essa mãozinha passou. Enquanto eu tô articulando aqui, as pessoas estão vendo o Id coçando a barba e eu fazendo gestual aqui. Aí a gente ia pensando, olha, isso aqui é característica, não sei o quê. O tempo E inteiro. claro, né, aqui pra gente também despolemizar, porque eu imagino que isso aqui possa causar algum desconforto em certos profissionais da área, por exemplo, existe a questão da identificação e a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico é um ato formal, é um ato médico, passa por um procedimento, depende do profissional e tal. Mas a gente está falando aqui dessa questão da identificação e que é uma coisa que mobiliza muito a nossa comunidade, porque a gente passou muito tempo invisibilizado e a gente começa a querer enxergar também isso no outro um pouco nesse ímpeto de, poxa, eu posso ajudar outras pessoas do mesmo jeito que eu me ajudei a mim mesmo. Então a gente vai falando com amigos, com parentes e tudo mais. Então acho essa Eu tô dimensão assim. importante, e aí também pra gente amenizar humores aqui, caso as pessoas fiquem desconfortáveis com isso, né, de achar que todo mundo pode sair por aí fazendo diagnóstico, a gente faz uma Não. identificação e a gente pode ajudar as pessoas a despertarem a consciência delas pra isso, vai, vamos Com falar certeza. nesses termos. Inclusive, já aproveitando esse gancho, o que eu falo para as pessoas quando eu crio intimidade com essa pessoa e esse assunto pode se desenvolver a falar algo como, sobre autismo, você já se pensou, você me fala, olha, eu reparei várias coisas em você que passam por esse lugar, mas é muito importante que você entenda que num diagnóstico de nível 1 de suporte, existem duas coisas. Uma é o diagnóstico, que vai passar por um processo médico, outra é a identificação. Se você não Uhum, está se enxergando nisso agora, enquanto eu te falo, por que você vai atrás disso? Já é uhum, uma coisa subjetiva. Você já tá com 30 anos na cara. Você já conseguiu viver sem ter esse diagnóstico. Você não vai uhum, morrer se você não tiver ele. Então, uhum, não faz sentido você ir atrás de algo se você já não se identifica nesse primeiro momento. E a sua tem uhum, dificuldade de entender isso, que parece uma coisa meio de charlatão, mas não é. É tão óbvio. Você camuflou a uhum, vida inteira. Se você não acreditar, amigão, você não vai caminhar. Não existe uhum. papel e teste que vai te falar e te ajudar com isso se isso não partir de você. Se não sensibilizar. Uhum, Então, uhum, deixa eu entrar na conversa. Eu tava pensando em várias coisas que me fazem o link, sabe? E algumas coisas é engraçado, porque às vezes é parte de conversa e muitas envolve criança. Por exemplo, eu tava conversando com um amigo meu e ele falou: Felipe, tô com uma dificuldade com meu filho, porque no meio do jogo ele para pra, tipo, ver uma plantinha assim e ele esquece do jogo e foca, tipo, na planta. Que fofo, interesse Aí especial. eu virei e falei, cara, eu fazia exatamente essa coisa, exatamente isso quando eu era criança. Meu pai ficava louco também. E tipo, olha, tô normal hoje, sabe? Tipo, tô aqui. Não normal, mas tô aqui. E É. Normalmente atípico. e eu falei, cara, tipo assim, só pra você saber, tipo assim, tem modos diferentes, interesses diferentes. Você, tipo, é muito normal com isso, assim. E esse era, tipo, meu, assim, e aí eu entro no papo, né, nesse caso do podcast como explicação,
Pra explicar, tipo, cara, o interesse dele é diferente, o que você tá vendo de algumas dificuldades é que ele vê um mundo um pouco diferente do seu e é super normal isso. Então, você vai explicando para as pessoas. E o lado interessante para mim do quesito espectro é que, como o Ale falou no início, todo mundo é um pouco. No meu mundo específico, nesse caso, no meu mundo agora, eu tô falando, é muito mais do quesito marketing. As pessoas tendem a acreditar que elas têm um modelo de pensamento diferente no quesito de achar criatividade, de pensar fora da caixinha e tudo mais. São vários claims desse mundo, né? E aí, quando a pessoa está falando, eu explico a minha neurodivergência no meu modo de aprendizado, no quesito neurodivergência de aprender de modo diferente, sabe? E é muito nesse quesito de tentar procurar novas verdades, de tentar sair da caixinha de algum modo, assim, de explicar. E aí, quando eu faço esse link, a pessoa começa a se sentir mais confortável em entender que, tipo, isso que ela faz, tipo assim, é o normal dela e tá super ok. E aí, quando eu explico, no meu entendimento da minha neurodivergência, que eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, mas que o meu modo de aprender e o meu modo de saber verdades e tudo mais são diferentes, a pessoa se sente, não necessariamente ela tem igual, mas ela sente em algum aspecto do que eu estou falando parte daquilo. E aí ela vai sentindo. Obviamente, eu não falo isso para literalmente todo mundo. Eu vejo pessoas que têm um pensamento muito, tipo, exato e tudo mais, mas, assim, hoje, em, eu vejo muito isso nos comentários do nosso podcast, muitas coisas que eu vejo aqui, as pessoas se sentem parte de muitas das coisas que a gente fala. E até nós mesmos, porque a gente tem opiniões, modos de pensar e modos de agir muito diferentes entre nós quatro mesmo. Então, eu acho muito difícil uma pessoa ouvir o podcast e não se ver em algum de nós quatro, em algum aspecto, sabe? Sim. Tipo, eu versus Id, Id versus Dani, Dani versus eu, versus Ale, versus, assim, tipo assim, em alguns modos de encaixar a conversa, em alguns tipos de pensamento, em coisas que deixam a gente, quando eu falo a gente é mais o Id, com raiva sobre assuntos específicos. Então, as pessoas se sentem muito confortáveis às vezes ela não se sente assim, mas às vezes ela gostaria de se sentir assim. Tipo, eu tenho essa raiva, mas eu seguro e tudo mais. Então, em algum modo, tipo, eu acredito que o nosso podcast é um radar muito forte para você tentar se conhecer ou tentar entender pessoas que estão em volta de você. Não. A nossa existência, galera, sim, eu tô rodando pelo mundo, né? Isso tem uma coisa que eu percebi sobre o meu autismo, é que ele atrai outros autistas. Sério. Sim. Sim. Quando eu sou Azeite do na jeito que eu água, sou, rodando sempre. pelo mundo ainda, parece que, tipo, as pessoas que eu conheci, eu posso falar de duas pessoas já que conheci, que as duas, inclusive, já se diagnosticaram como autistas. E quando eu conheci elas, já tinham esse tema meio que na cabeça. Quando elas me conheceram, e eu sempre prezo muito, ultimamente, por mostrar como eu realmente sou. Muitas vezes, colocar muito claro, assim, o que eu gosto, como eu não gosto, o que me incomoda, eu falo na hora quando incomoda e tal, e não deixo o clima, sabe? Exemplos, por exemplo, pega e fala assim, olha, eu tô te convidando pra ir comigo, tá tudo bem se você não quiser ir, tá bom? Eu vou te convidar amanhã também, se você quiser que eu não te mande mais mensagem pra chamar, só fala, eu vou parar de te mandar mensagem. Tipo, Que direto nesse ótimo. nível, eu falo Sendo assim com as direto e reto, pessoas. maravilha. É, Uhum. ainda mais nesse mundo, né, que você tá encontrando gente de passagem, todo mundo acha sempre que você pode estar incomodando nesses lugares de viagem e tal. E as pessoas, essas duas que eu tô falando, uma é da Austrália, a outra menina é da Alemanha. Tipo, grudaram em mim de uma maneira, sabe? Tipo, de querer ficar perto, que eu percebia, assim, que a pessoa realmente se reconhecia. E como era nítido que as pessoas eram autistas. Nossa, tinha essa menina, a Celina, cara. Ela não conseguia olhar no olho. E ela começava a falar. E aí eu via ela falando e ela começava a falar cada vez mais alto, assim. Mais alto. Eu falando, nossa, que doideira, cara. Essa menina é que nem eu. Tipo, ela não percebe, tipo, o volume da voz dela versus a intensidade do pensamento. Essas coisas estão completamente desconectadas. Porque ela tá tão focada no pensamento dela que ela nem percebeu que ela tá gritando. E ela tá aí. Qualquer pessoa despercebida ia pensar que ela tá brigando ou algo do tipo. Mas Eu eu nem sei diria que não é isso. desconectado, eu diria justamente super conectado. Ela se empolga, a voz aumenta, ela não tem esse controle de pensar que o outro pode estar ali. Total. Nossa, acho que você tá falando alto. Né? É, exato. E eu ia comentar o que o Fê falou, que eu acho bem legal.
E acho que não tem só a ver com o nosso podcast, acho que tem a ver com toda a produção cultural das pessoas neurodivergentes que a gente vem acompanhando nas redes sociais, a galera produzindo, falando de si, contando suas próprias histórias, porque justamente como as neurodivergências são espectrais, seja as altas habilidades, o autismo, o TDAH, tem muita nuance. E aí é muito legal de você ouvir as histórias das pessoas que estão contando de si, porque você fala, nossa, olha o detalhe da característica dela, como tem ali uma nuance específica, e isso vai ampliando justamente a visão desse outdar, TDAH-dar, altas habilidades dar, como é que a gente pode falar, né? E a gente faz parte desse processo também, ajudando as pessoas a ampliarem o repertório de coisas a se observarem, né? E é muito legal saber que a gente faz parte disso. Eu observei isso assim recentemente, e foi legal você falar do produção criativa, porque eu comecei a reparar em biografias e nas histórias que eu leio sobre artistas, criadores, enfim, como é uma sinergia muito grande com muita coisa que a gente fala sobre o nosso pensamento, sobre o pensamento intrusivo, sobre essa questão da inconstância, da mudança de humor, da necessidade de expor todo o seu potencial, dessa não vontade de receber uma crítica externa. E aí eu falei assim, gente, será que todo artista é um neurodivergente? Porque me passou Que isso ótima pela cabeça. Eu pergunta. falei assim, eu acho que Aham. todo artista criativo, né? Ele é um neurodivergente, com certeza. Assim, eu já tava, tipo, eu falei, eu já Uhum. concluí, entendeu? Uhum. Eu acrescentaria os grandes escritores e Sim, escritoras e os Artistas no grandes geral, filósofos e com filósofas certeza. também. Inclusive, eu entrei numa discussão Uhum. com o ChatGPT esses dias, falando sobre por que que eu questiono tantas coisas e não sei o quê. E aí eu comecei a pedir citações e histórias de grandes pensadores e artistas ao longo da história. E com certeza, Dani, só pensa, imagina o quão fora da caixinha você tem que ser para afirmar num mundo em que se você afirmar que a Terra não é o centro do universo, você é Nossa. queimado. Uhum, uhum, Eu tenho uhum, medo hoje de falar que eu voto no PT na minha rede social e de ser uhum. julgado por uma senhora de 50 anos que fica mandando mensagem de manhã pros netos dela sobre felicidade. Sabe? Então imagina olha, não a tenho neto, intensidade. eu tenho 50 anos, eu não gostei desse estereótipo aí, eu Ai, não me Com um Dani. reconheci. bom dia de Desculpa, rosas Dani. cafonas e gatinhos. Mas Não, não sem ter. gostei, não. Uma senhora de 50 anos, não, uma senhora de Isso, 78 anos. é isso. Eu sou péssimo com os números. Eu nem penso tanto em idade. Desculpa mesmo. Eu não quis colocar nesse lugar. Mas o que eu quis colocar é que, imagina o quão intenso uma pessoa que nem Galileu, Giordano Bruno, não era dentro das suas ideias para ir contra todo mundo para verbalizar aquilo. Não tem nenhum outro lugar que não seja neurodivergência. É a sociedade inteira te pressionando para não ser aquilo, para não falar aquilo. E a sua vida tá em jogo. E você sabe, sabe? Você tem que ser meio inconsequente, eu acho, para ser Ou artista. Meio consequente de. sincericida, sem dúvida nenhuma. Ou, Exato. Sincericida. ou se enxergar de tal maneira que você entende que ou é a morte ou é aquilo. Uhum, Não uhum, existe mais o meio termo. Mas eu acho uhum. que aí tá muito longe. Eu acho que e aí, por exemplo, a palavra morte pra mim é muito grande nesse quesito, assim. Pra mim, é, eu volto pra mim na definição de espectro nesse negócio mais amplo, assim, sabe? Tipo assim, eu acho que o que a gente está fazendo, e eu vejo não somente pelo podcast, mas eu vejo até pelo Instagram, e aí eu vejo pelo tipo de viralização de algumas postagens, e é muito engraçado que algumas postagens, assim, como a do canto que viralizou, como a do bebê chorando lá e sorrindo, né? Chorando e rindo ao mesmo tempo, o como as pessoas tipo, se veem em alguns detalhes assim e elas se encontram muito, sabe? Aí você pega, tipo, é um bebê com dificuldade se ele chora ou ri, tá? E aí você fala assim, caraca, tipo assim, bate Uhum. 2 milhões de Imediatamente ali. pessoas Uhum, assistindo aquele uhum. vídeo, se sentindo muito aquilo, sabe assim? E quando você vai explicar, é um bebê que não sabe se está chorando ou rindo, você, a maioria das pessoas deve falar assim, cara, tipo, isso é zero eu, sabe? Tipo, mas você vê quando você posta nas redes sociais, assim, o quanto que as pessoas se conectam com aquele lado muito específico, ou sobre alguma coisa de introspectiva em festa, sabe?
E eu acho muito engraçado o podcast, porque eu que faço as postagens hoje, muitas postagens são zero eu, sabe? Tipo assim, é muito zero eu, sabe? Eu sou uma pessoa que adora a festa. E eu adoro estar com um monte de gente e tudo mais. Mas eu aprendi, olhando ali, que existe um público. Aí eu sempre brinco quando eu mostro meu Instagram, as pessoas falam, cara, isso aí não é seu, Felipe. Tipo assim, é exatamente o contrário de você. Eu falei, sim, mas eu já sei exatamente aí a parte do radar, do que realmente atrai um público que não sou eu, mas eu reconheço muito, assim, tipo, até por ser meu contrário nesses aspectos específicos. Eu acho super interessante isso. Mas você não se reconhece mesmo? Você Não, nunca se na sentiu parte de mais. introspectiva, na parte de O Fê é mais introspectivo, não. extrovertido, é. Não, eu Mas você nunca realmente sentiu sou. que o seu extrovertido é uma maneira de mascarar a sua Não, introspecção? pelo contrário. Tipo, não. Zero, zero mesmo, assim. Eu realmente sou motivado por pessoas e ficar perto de pessoas. Tipo, ficar sozinho não é uma opção legal para mim. E Será que eu sou assim e aí, eu não consigo aceitar? pode ser uma segunda coisa. Você, pelos seus posts de você viajando, você realmente. Existe, eu consigo fazer uma análise de desejo versus interno com você, assim, que tipo, o que você gosta de fazer, de cantar, tipo, ali no palco e tudo mais, mesmo que tem muitos artistas introvertidos, tem um desejo de público muito claro, assim, sabe? Que Claro. eu vejo que quando eu posto desse tipo de coisa, a pessoa, muita gente que está curtindo nossas postagens, o último lugar que elas gostariam de estar é exatamente no lugar que você mostra na sua postagem, sabe? Uhum, com certeza. Total. Mas aí que tá. Isso aqui é muito louco, cara, porque trazendo nesse lugar, é isso. É, é esse paradigma o tempo inteiro, né? Em primeiro lugar, todo mundo vai ter essas características. Somos humanos, Exatamente esse para meu começo de ponto. conversa. Mas o ponto é o nível de intensidade que elas acontecem e como que a gente processa esses acontecimentos. Dando o exemplo da música, né? Eu vejo hoje claramente que eu posso passar por extrovertido porque eu toco e converso com um monte de gente. Mas na verdade, hoje eu entendo que isso é o meu autismo. Por quê? Porque eu entendo que quando eu conheço uma pessoa nova de uma outra cultura, o contraste é maior, então é mais fácil de eu mostrar o meu mundo e mostrar o mundo da pessoa é mais curioso. E também, quando eu me conecto por meio da música, é como se eu trouxesse a pessoa pro meu mundo. E aí é mais fácil de conversar, porque agora a gente tá num mundo mais subjetivo. E aí eu sempre vou tentar trazer para esse lugar, um lugar mais subjetivo das coisas, porque eu sinto que eu consigo me encaixar mais. Tem uma coisa da aceitação, né? Eu acho que tem uma exposição versus aceitação. Eu acho que tem muito uma questão da exposição, de a gente não querer internamente e também não querer ser julgado, e um lugar onde é o lugar que você de alguma forma brilha, né? E tem aquela aceitação. E também é um lugar, de certa forma, que você já conhece, porque você conhece em si, não é que você conhece no outro, mas você gosta tanto daquilo que você fala assim, não, é nesse lugar que eu quero ser aceito. Então, esse lugar da música eu posso ser exposto, mas eu não quero ser exposto em outras coisas. Pelo menos para mim é um pouco assim, né? Mas aí você se expõe em todo o resto sem perceber no meio disso tudo. Você Não, acontece sim, também ou não? Você dá o sim, não, gabarito não tô completo, falando, né? não estou falando que é racional, tá? Não estou falando que é racional. Estou falando que, assim, parece que acontece assim comigo. Não sei se é assim Todo com tempo, vocês. a Britney na minha cabeça. Oops, I did it again. Ups. Mas vocês estão falando de aspectos que eu acho bem interessante também, porque a gente fica pensando que os elementos do nosso outdoor teriam que ser só elementos negativos, de sofrimento, de prejuízos e tal, que é o viés dos diagnósticos, né? Que a gente tem que ficar pegando as características que atrapalham a vida da pessoa, onde a pessoa tem prejuízo, né? E a gente fica insistindo nisso. Ah, você tem que ter uma dificuldade de socialização com prejuízo na sua vida, ou uma rigidez cognitiva com prejuízo na sua vida, tal. E a gente está falando aqui também do nosso lugar mais tranquilo, de não precisar ter esse critério médico, que a gente está antenado a essas características das neurodivergências, e a gente vai pelo viés também positivo, como o Fê falou lá atrás, sobre essa questão de entender o modo como ele pensa, o modo como ele deriva o pensamento dele, como ele produz a criatividade dele, os raciocínios, tal, que são aspectos positivos. E que isso não está no critério diagnóstico, né? Pensar a fractalização do pensamento. A gente até pode falar características, né? Arboriza o pensamento, tende a flutuar nos temas e tal, aquela coisa toda. Mas vocês também estão trazendo aspectos da extroversão que a gente tenderia a pensar que não é uma característica neurodivergente, e sim pode ser, sem nenhum Do problema. quê?
É e achar. total, Ale. É Sim, eu muito. concordo com você. As pessoas que estudaram comigo na faculdade, lá na Unifesp, certamente vão falar assim: o Ale é super fácil de lidar, não sei o que, tarará. E era isso mesmo, era um modo de estar ali numa avalanche de profusão, de intensidade afetiva e discursiva e tudo mais, que tinha a ver com justamente, certamente, uma inquietação minha de lidar com o outro ali. Então eu falava, no modo sagaz, inteligente, para a coisa vai. Então eu estava sempre dedicado a isso. Gasta uma energia do caramba, mas Do ok. caramba, porque ninguém vê o buraco depois, né? Tem isso também. Exatamente. E não, e nem o buraco durante, né? Mas tudo bem, isso é um modo, ok. E isso pode invisibilizar as minhas dificuldades mesmo, assim. Talvez até tinha essa função para mim naquela época, sem nenhuma questão. E aí isso acaba se tornando invisível pra gente também, porque se a gente fica entendendo que a gente tem que fazer essa observação, essa identificação só pela negatividade, né, pelo nosso sofrimento, a gente também vai ficar falando, não, mas eu tenho potências, não é possível e tal, e a gente fica nesse conflito e tudo. Então eu acho bem legal saber que a gente tem que calibrar o nosso outdar para os dois lados, assim, de entender essa coisa de, ter dificuldade de olhar no olho, ou coisas mais prosaicas, assim, né, tipo, tá na lanchonete comendo um sanduíche, faz aquela pilha de guardanapo, porque cada vez que come tem que limpar o dedo, por causa da Nossa. hipersensibilidade sensorial. Então você já pode entrar numa lanchonete e falar, neurodivergente, neurodivergente, você vai olhando na mesa da pessoa a denúncia ali de que ela tem essa sensibilidade Nossa. sensorial. Então são coisas desde isso, assim, prosaicas e engraçadas até, e também quando você consegue se aprofundar numa conversa com alguém e fala, nossa, essa pessoa ela raciocina de um jeito aqui curioso, ela vai rápido no pensamento e fala assim, tá, acho que tô vendo alguma coisa. Mas eu acho que é legal ter essa clareza de que o radar é bem um radarzinho mesmo, né? Faz um círculo assim e vai Em enxergando coisas tudo. que estão distribuídas em todas, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, em todas essas dimensões, assim, positivas e Ah, negativas, né? inclusive, eu tive uma oportunidade de viver o meu autista dar funcionando. Porque eu conheci um cara que eu levei ele pra mergulhar. E aí eu conversando com o cara, falei, bicho, tenho certeza que esse bicho é autista, velho. Não é possível, ele fala muito intenso, ele já fez 30 mil coisas diferentes. A voz dele não conversa, eu vejo que o olhar dele é uma coisa muito. Tem uma coisa dentro dele, que nem eu, assim. E aí ele mesmo falou: Não, não, porque eu sou autista, não sei quanto tempo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, Aí você fala, bingo! bingo, eu também. É nóis, dá um abraço aqui, a gente pode ser Mas às sincero um vezes com o eu acho outro. que a pessoa é bipolar também. Sim. Não, a Né? intensidade afetiva das altas habilidades do id. É, não, Eu com acho que certeza não faltou é bipolar. faltou uma coisa também, que você falou, que é uma coisa que acontece comigo especificamente, que é eu ter feito muitas coisas. E eu acho que esse é uma coisa que pra mim, que eu acho que surpreende as pessoas, mas elas vivem um pouco nisso, é quando eu conto um pouco a minha história, de todas as coisas que a gente faz. Inclusive fazer o podcast e ter o trabalho e ter outras coisas também, as pessoas sempre se surpreendem pelo excesso de coisas que a gente faz. E aí eu sempre vejo nas pessoas, tipo, duas perguntas na cabeça. O como? Como você consegue fazer isso? E a segunda parte, tipo, o desejo, que gostaria de fazer mais coisas também. E aí o como, eu sempre falo, cara, tipo assim, o podcast, a gente sempre acorda quarta-feira de manhã, pensa num tema e é muita gente mesmo falando. Não é que, tipo, ocupa horas e horas da minha semana pensando no podcast, porque essa é a parte do natural que a gente faz. Então, tipo, não é que ocupa. Tipo, provavelmente. Aí eu falei, cara, é difícil você começar um podcast. Você tem que saber algum tipo de edição, como funciona. Na verdade, é zero difícil. É difícil É você ter bem a fácil. coragem de começar um podcast, pra falar a verdade. E também começar sem ninguém te olhar, e você vai ficar falando pra ninguém por um tempo e tudo mais. Pelo menos nós É, que somos é, 4. É um pouco mais fácil a gente exatamente. falar pra nós Já mesmos. começa com 4 pessoas barra família. Então, tipo assim, eu acho que esse é um dos radares que quando eu falo sobre mim mesmo, eu vejo que existe essa conexão com outras pessoas que têm desejo de fazer muitas coisas. E eu vejo muito em relação, às vezes, a esportes, pessoas que fazem vários esportes diferentes e têm desejos diferentes. Porque não é fazer a mesma coisa várias vezes, é ter desejos diferentes. E aí já me bate, tipo, ó, você é mais parecida comigo do que você imagina. E aí, tipo assim, eu uso muito o podcast para falar, cara, dá uma olhada no meu podcast, ver o que que você acha e tudo mais. Aí tem uma menina no trabalho hoje que falou uma coisa engraçada, ontem. Ela falou assim, eu falei, você já ouviu meu podcast? Aí ela falou assim, não, Felipe, eu tenho medo de ouvir seu podcast, de ouvir algumas opiniões suas, tipo, diferentes, assim, sobre, sei lá, sobre o mundo, e gostar menos de você.
Aí eu falei assim, cara, mas eu acho que, tipo, acho que vale a pena É você mais o ouvir, contrário. porque se você tá disposta a gostar mesmo de mim, tá aí tipo, aquela é a minha versão mais verdadeira. Você vai se É, desgostar também, né? entendeu? Então, tipo, é, eu acho que talvez Valeu. aqui é muito mais masking do que do que aqui, e ainda mais no trabalho, que o meu trabalho especificamente, que tipo, ainda mais essa nova geração e tudo, as pessoas medem, e dentro de trabalho, as pessoas medem muito as palavras. Eu acho até que eu meço menos do que a maioria das pessoas, mas eu vejo muito que as pessoas medem muito as palavras, principalmente lidando com essa nova geração de 20 e poucos anos. E a nova geração de 20 e poucos anos no trabalho, ela ainda vira mais idealista, assim, sobre muitas coisas do que pode, no que não pode falar, sobre vários temas, sobre opiniões políticas, ideológicas, econômicas e tudo mais. Então as pessoas têm esse. Tá ferrado, né? Todo mundo Já, tá. você tá, ainda bem que você faz o exercício aqui comigo e com o Id. Que eu não tenho É, 20 anos, mas nesse quesito. não, mas eu vejo até mesmo aqui, assim, as minhas opiniões, assim, econômicas e tipo, a metodologia é muito diferente do pessoal do podcast aqui. E tá ótimo, sabe? É, até falar o comentário do último podcast, ali, tipo, o desemprego no Brasil é 10%. Se a gente aumentar 25%, o Brasil quebra. Eu fiquei pensando nisso depois que eu vi o vídeo. Que você tinha falado, se mudar de 7.1 para 4.3, vai aumentar 25% das pessoas que poder trabalhar, só que o desemprego está Ah, em 10. não, eu sei, Aí, tipo, não, mas acho que então eu me não expressei. quero Mas você viajar entendeu o para que eu outra quis história, dizer? tipo, Porque só você isso que não, ficou você na minha aumenta cabeça. 25% o tempo que você libera para contratar mais pessoas, porque você Então, de mas a quatro gente não dias. pode contratar mais 25%, porque só tem 10% de desemprego. Sim, eu Aí, entendi. é, Ah, e aí quebra. Mas tudo bem, tipo, a minha opinião por exemplo, nesse tema é muito diferente da de vocês, apesar que eu adoraria ter a de vocês. Mas assim, isso é a parte legal que eu queria é. falar sobre esse tema, é que temos opiniões e pensamentos totalmente diferentes sobre alguns aspectos, e tá ótimo. E eu acho que a parte mais legal para mim no nosso e no radar é tipo, primeiro que a gente sabe conversar, isso eu vejo uma grande dificuldade no mundo de hoje, eu acho que é um encontro na neurodivergência nesse quesito, que tipo assim, eu posso falar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa e tá bom, porque tipo, eu tento gerar, eu quero entender, tipo, mesmo discordando da onde vem, por exemplo, quando o Id fala que ele vota no PT com orgulho, tipo assim, eu penso muito o Não, eu voto contrário. no Na PSOL, verdade, tá? Mas tudo tá, não. bem. Mas qualquer pessoa que gosta de um partido no Brasil já acha estranho, sabe? Porque eu acho que todos os partidos no Brasil são bizarros. E aí, tipo, qualquer um. E aí, eu acho. E aí, tipo assim, mas tá super ok. Eu consigo até entender da onde. Eu tento entender da onde vem e tudo mais. E pra mim é super interessante. E eu vejo nas outras pessoas, quando tem esse tipo de conversa, esse link. E aí o meu radar bate exatamente nesse, assim. Eu ia falar assim que tem muito essa questão, eu venho muito repetindo para mim, já tinha isso, mas não sei, ultimamente isso, como diz o Ale, está me atravessando muito. A questão de a pessoa ver o mundo como ela é, né? E eu sempre penso nisso, como ela é no sentido das vivências que ela teve, da história que ela construiu. Então, principalmente assim, essas questões políticas e sociais, eu vejo muito, né? Porque hoje eu sou muito diferente, eu penso muito diferente do que eu já pensei. Digamos que eu já fui muito mais liberal nesse lugar do Felipe, né? E assim, eu estava numa história eu trabalhei 10 anos em banco, né? Então, assim, você não adianta, você está convivendo com aquilo, você tá de alguma forma com aquele olhar. Então, acho que na hora e isso é muito bom da gente que você falou, Fê, consigo conversar com todo mundo, com quem pensa diferente, eu quero entender, porque é isso. Você consegue entender e falar assim, pô, esse cara pensa assim, essa menina pensa assim, por conta da história dela,
por conta daquilo que ela viveu, do universo que ela conhece. Deixa eu entender, porque eu também não posso me limitar ao meu conhecimento e estabelecer isso como verdade. Né? Acaba que a gente fala, bom, olha, eu penso assim, por essas vivências, essa é a construção que eu fiz. Eu sou meio E assim. muitas vezes, essa construção é completamente bagunçada no nosso caso. É fractalizada. Então é mais difícil das pessoas entenderem. Por isso que eu sempre fico na área cinza e pra mim eu sempre fico no meio das duas pessoas. Tem uma pessoa com uma opinião muito forte, outra pessoa com outra opinião muito forte e eu tô tipo no meio dizendo assim, eu só acho antigo que os dois PSDB, estão vai. certos e errados, é PMDB ou qualquer coisa. entendo. Porque o PSDB já foi criado como o partido de direita, se você for analisado. A gente foi ensinado a isso na quesito partidos do Brasil. Mas tem uma coisa, só antes de você falar, Ed, tem uma coisa chamada bias de experiência. E ele fala exatamente isso, que tipo, quanto mais experiência você tem sobre um assunto, mais aquilo fica incrustado em você e vira uma verdade. Então, ele fala muito sobre médicos Não, o versus... contrário. O Aí, contrário comigo, com calma. certeza. E aí ele fala muito sobre médico, um médico, por exemplo, que trata as pessoas e tem muita experiência e vivência sobre aquele assunto, ele tratou uma Só pessoa que enxerga tratou o aquilo. ID. E aí, com mal do ID. E aí, qualquer pessoa, e o mal do ID tem essa característica, essa característica, essa característica. E o mal do ID só tem o ID, tá? Que tem o mal do ID. E aí, quando ele vai tratar qualquer outra pessoa no futuro, ele vê características sobre isso, ele vai falar, cara, faz esse teste aqui, porque, tipo, eu vivi esse mal do ID e eu acredito que outras pessoas podem ter também. Porque a vivência deles naquele tema, ele para de pensar de modo estatístico para pensar no modo vivência dele e falar, é mais real o que acontece porque eu vivi isso. E aí as pessoas esquecem que estatística não funciona desse jeito. A gente está aqui, a gente vive numa bolha de uma bolha de uma bolha e tudo mais, e o nosso mundo, nossas opiniões e vivências, elas não são estatísticas, são nossas. Só que as pessoas têm dificuldade de separar o que é nosso do que é geral. E é aí que eu sou diferente das pessoas, que quanto mais eu vivo, mais eu me questiono. Inclusive a discussão com o chat GPT que eu mencionei era isso. Falei, cara, quanto mais eu estudo, mais eu tô questionando tudo, mais, tipo, nada meio que para de pé e eu tô ficando meio louco com isso. Mas, eu queria trazer um último tópico pra gente encerrar, um pouco mais polêmico, que é o nosso radar autístico de reconhecer alguém na sua neurodivergência, mas não gostar dessa pessoa. E essa pessoa te incomodar. Eu tô passando por isso. Eu não sei se já passaram. Eu tô passando pela primeira Mas pelas vez características neurodivergentes ou por outras pelas características? características neurodivergentes. De reconhecer as características neurodivergentes, mas entender que o núcleo de experiência daquela pessoa fez ela ser diferente e eu não consigo aceitar isso. Simplesmente. Vou dar Não, um tudo bem, exemplo. mas aí mas eu acho isso. é para além da questão da neurodivergência dela. Não sei, porque eu sempre tinha meio que uma empatia, até por gente que era babaca, eu Imediata, reconhecia assim, como autista, mas você é agora como eu, não sei o quê. mas agora não, entendeu? Tipo, entendi, por Tenho exemplo, isso a gente não ultimamente dá também. oi assim, não existe isso pra mim. Não existe autismo que justifica isso. Isso! Isso pra mim Nossa, não Id, tô com existe. muito esse problema. Isso é uma Tô com muito esse desculpa de problema. gente otária. Tô Cuidado, falando sério. pra não ser autistofóbico. Não é, A pessoa assim, tá uma toda... coisa, Mas eu entendi, uma talvez coisa, essa pessoa que você viu que te incomodou, mas aí a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, assim, a pessoa não. que não disse oi ou que não olhou nos olhos, porque a gente já vai estar... Mas, assim, Ale, é assim, pensa no nível de suporte 1, tá? A gente tá falando nível de suporte 1, não estamos falando de criança, porque na criança isso é inato, ela não aprendeu. Mas estamos falando de uma pessoa de 30 anos, que seja. Eu também tô com esse problema do ID. Eu não consigo admitir que a pessoa não fale oi. E eu tô Que a cansado de ser pessoa sempre a pessoa que saia, dá oi primeiro. levante e saia sem falar nada. Assim, juro, eu tô com esse problema. Eu tô com esse problema que eu não aceito. Não dá, entendeu? Porque a gente sabe, entendeu? Porque assim, eu sei o que é isso, eu entendo, mas isso, essa linha da individualidade e do que é consciente não é, ela é muito dificinho, sabe? Tipo, entra uma passiva-agressividade aí que é muito fácil de ser escondida, entendeu? E eu até pensei em chegar pra pessoa e falar assim, posso te falar uma coisa? Pelo amor de Deus, vai atrás de um psiquiatra pra pelo menos se legitimar esse seu jeito, porque, cara, não dá.
Não dá pra você morar numa casa com alguém e, tipo, não dar bom dia quando você vai pra casa dessa pessoa. Isso não existe. Não, ótima Então, questão, Id, Ale, mas o aí, que a mas essa medicina pessoa tem a falar sobre isso? Eu tô. que a medicina. O Acho que Id tá falando do decidiu campo terminar o moral, do episódio convívio. trazendo o tema mais polêmico no final pra falar sobre isso. Eu comecei a focar. Como eu quero terminar o episódio falando o assunto de um Tacando uma episódio que bomba, é né? Não, é porque eu exatamente nunca o tinha que vivido isso, existia. entendeu? Eu nunca tinha vivido. E agora tá muito claro, eu reconheço. Eu tenho empatia, mas eu entendi que, tipo, por eu ser assim também, eu sei que a gente percebe certas coisas. E eu vejo que existe uma escolha. E eu mesmo comecei a me queixar. Falei, nossa, caramba, eu uso tantas máscaras que eu sou sempre a pessoa que dou oi pra todo mundo. E aí eu Uhum. comecei a perceber que se eu não dou oi, ninguém dá oi pra mim. Ninguém dá bom dia. Não vou olhar na minha cara. Eu falei, nossa, cara, que loucura, mas que mundo é esse? Como que isso acontece? É o mínimo. É o mínimo. Também acho. Não, acho Eu também é tô bem que nem o interessante essa questão, Id. Id. Eu não sei se a gente vai ter uma É, resposta para isso, porque acho que é para cada convívio, para cada. Mas é interessante mesmo exato. pensar que o fato de ter esse denominador comum não atenua ou não anula algumas. É que é difícil falar, eu ia falar mesura, mas é foda porque você fica pensando, poxa, querer que a pessoa tenha uma mesura, tenha um modo aceitável de se comportar e tal. É curioso, mas que aí entra na sua expectativa da sua ética Exato. social, de como. E aí Exatamente. entra nesse confronto, assim, aí você fica pensando, bom, e aí, você vai se privilegiar? Você vai privilegiar o quê? Eu tendo a ser um pouco mais tranquilo. Eu olho e falo, beleza, a pessoa tá com a Tô dificuldade dela tentando. ali. Eu tento me ofender um pouco menos. Eu entendo que isso possa ser desconfortável, mas eu tento me ofender um pouco menos. Agora eu tô tentando pensar em que circunstâncias eu posso ter vivido isso. Não tô, não tô me lembrando de nenhum exemplo prático para falar, É que não assim. acontece muito, Ale, pra Festa falar a de real. Vai ser Sim, a mas eu família, primeira que vez às entendo. vezes comigo você agora. vai, a pessoa não cumprimenta, chega e não cumprimenta ninguém. Não Aham. exatamente, às vezes é da sua família, mas ou pula você e não A cumprimenta, por gente vai se exemplo. confrontar com isso daqui a Umas pouco para coisas. quem for passar a festa de fim de ano aí com a família, né? Para lembrar. Então, E a eu gente vai lembrei ligar o nosso agora. altidar e ver o quanto a gente tá complacente, indulgente com as pessoas. Sabe o que eu tô vendo que acontece? E eu vou dar exemplo dessa pessoa. O que eu sinto é que assim, você já é diferente sua vida inteira e você também é super dotado ao mesmo tempo. Você pega, estuda pra caramba pra criar o seu próprio mundo. E aí você cria o seu próprio mundo, onde você obteve seu próprio respeito, onde é aceitável ser daquela maneira. Uma vez que você encontrou esse conforto, você tem mais facilidade de replicar aquilo eternamente porque você tem uma zona de conforto. E é isso que eu não tenho, por exemplo. E é por isso talvez que eu seja tão inseguro. Tá, mas por exemplo, você tá falando agora dessa questão, a gente esquece desse elemento, assim, muitas vezes aqui, que a gente é altas habilidades. Então a gente também tem essa capacidade de se imiscuir mais facilmente e de ser mais hábil do que pessoas que talvez tenham mais dificuldades de interação social e que não conseguem escamotear isso com as outras habilidades, assim. Então, também tem essa Eu não clareza, sei ver assim. essa linha, cara. No nível 1 de suporte é difícil ver essa linha, de entender, É tipo, o difícil, é que realmente é difícil, mas. genuíno e o que é uma Uhum, passiva agressividade. Eu nunca sei. Eu fico nesse tipo. uhum, "Ah", uhum, sabe qual é o uhum. pior? Eu nunca vou saber. Nunca vai, porque a gente tem dificuldade de cognição social e a gente Não, vai não ficar tem como sempre na perguntar, dúvida entendeu? ali. Tipo, as pessoas vivem numa defensiva, ninguém quer se expor, ninguém quer falar, não Uhum, eu sou babaca mesmo. uhum. Eu sou o idiota que faz isso, eu faço isso bastante, inclusive. Se me perguntam, eu falo, eu não tô falando com você porque você me incomoda. Eu dou na lata, assim. Mas o mundo não é assim, tá? O mundo Uhum. vai te colocar como neurótico, como noiado, como quem fica pensando demais. Ai, você é muito overthink, sabe? É só uma situação que a gente se cruzou em tal lugar, não foi nada disso. Mas no fundo você sabe que foi. Todo Uhum, mundo sabe que foi. Mas ninguém nunca uhum. vai saber. Mas eu fico Será? pensando que talvez isso tenha a ver de uma boa parte, ou eu não sei, a maioria das pessoas neurodivergentes que eu conheço, elas são hiperempáticas. E aí é mais fácil você tentar sintonizar com isso. Quando a pessoa é Exato. anempática, você fica ali tipo, "Putz, e aí isso é culpa da pessoa, é responsabilidade dela ter que lidar com isso, a pessoa é mais dura ali e tal. E a gente vai entrar nesse campo de que não é todo neurodivergente que é bonzinho, que é ingênuo, que é É. fofo, que é doce. Não, não necessariamente mesmo. E aí O a que é gente ótimo, também. tá? É importante se falar disso, porque muitas Uhum. vezes a gente fica meio que no arco-íris da neurodivergência, e é importante falar que eu tenho certeza que meu pai é autista, ele é um grande babaca, entendeu? E uma das razões pela qual ele é um grande babaca é justamente por ele ser autista e nunca ter ido reconhecer isso nele mesmo. O que fez ele Uhum. oprimir os outros ao redor dele pra se encaixar na realidade dele. E quem não encaixa sai e quem encaixa fica. Ele é autista Uhum. igual eu, tá? Sério. Perfeito. Sim, sim, Ele é um perfeito, imbecil. Ed. Exatamente, a gente vive isso nas nossas famílias Olha, muito. gente, o final do
fractais, você vai se reconectar com seu pai. Eu já me reconectei, Dani. Eu me reconectei pra falar, não quero mais me conectar. Não, a gente ainda vai viver esse momento. Não, No episódio com certeza. 124, a gente vai estar lá, e de como é que foi aí o encontro. Com certeza. Pessoal, eu realmente acredito que o perdão vem com a indiferença. E com esse assunto, eu sou completamente indiferente. Seria um prazer poder explorar esses lugares. Eu acho mágico, assim. Sério. Então, mas aí você já está respondendo a sua questão de agora, a sua inquietação, assim. Quando você entende que é do outro mesmo, e mesmo a insuficiência, a dificuldade, essa rudeza, vai um pouco É, mais tranquilo, assim. Aí você mas pode vai até se mesmo. incomodar, mas talvez eu não fico mais tão hiperreativo, assim. Digere mais rápido essa situação. Né? No caso que eu Mas tô aí é vivendo isso, agora, você joga pra fora, né? Você não quer, você fala assim, tá bom, ele quer ser assim, Isso não é meu, né? Uhum. Não isso precisa não é engolir, né? meu, eu não vou me Uhum. relacionar com isso. Agora, se você for se relacionar, você quer o mínimo de esforço no sentido de, assim, o mínimo, né? Uhum. Isso, você quer um bom dia. Uhum. nada mais que isso. Mas ao mesmo tempo, isso aqui é muito interessante, cara. Sério mesmo. Todos nós já conhecemos muitas pessoas babacas na nossa vida. E essa pessoa que eu tô falando agora, ainda assim eu admiro ela. Olha que louco. Em nenhum momento eu consigo falar uma pessoa escrota e tal nesse sentido, sabe? Por mais que na minha intensidade possa parecer, e eu sei que pode, entendam, não é. E aí é onde vem o negócio do reconhecimento, sabe? Ao mesmo tempo sempre tem um resto de empatia que em outros casos nunca teve, entendeu? Uhum. Com muita gente não teve. Me faz pensar no que o Fê estava comentando sobre essa nossa capacidade de diálogo. Eu já ouvi isso de outras pessoas também, de falar, nossa, como vocês são elegantes, assim, vocês podem discordar e aí tratam tão bem um ao outro, assim, nessa hora. Porque acho que também o diálogo tá tão difícil ultimamente entre as pessoas que até o que a gente faz, assim, acaba... Não é só o que a gente fala no sentido aqui do podcast, ainda dos conteúdos e tudo mais, mas é o como a gente fala também É. entre nós. E isso faz uma diferença, acaba sendo uma outra lida e um outro... E vamos falar assim, produto do podcast, se a gente puder falar nesses termos, assim, as pessoas também olham para isso e falam, olha que legal, assim, eu aprecio vocês por conta dessa qualidade disso que vocês entregam, por isso que eu tô falando produto, nesse sentido, a nossa Sim. entrega também passa por esse modo como a gente se relaciona, como a gente interage, e assim, a gente não deu ainda manifestação ou expressão a esse tipo de desdém aí que você tá falando, né, de aqui dentro. Entre nós, acho que isso não acontece, mas Não. pode acontecer fora com outras pessoas mesmo, é interessante. Mas eu acho que esse assunto vale um segundo episódio. Vale ser falado um pouco mais desse outro lado negativo do autismo, como a gente vem percebendo ele. Eu venho percebendo ele mais, tá? Inclusive eu venho percebendo, Otávio, que muitas pessoas na minha vida que talvez eu tenha tido muito choque, eram pessoas que tinham muito mais a ver comigo do que eu imaginava, e é por isso que chocava tanto. Que muitas vezes uma pessoa autista não diagnosticada, que não busca autoconhecimento, facilmente vai para um lugar muito cruel de existência, de apontar o dedo pro outro, de julgar o outro, de pisar no outro, de querer poder para se afirmar, justamente pela dor de nunca ter conseguido se encontrar, e como isso, tipo, converge em algo muito, né? E que talvez eu seja um pouco isso. Espero que não, por favor, Ouvir meu a bom arte, Deus. né? É o que a gente falou. É isso, Uhum. ouvir a arte. O problema é que vira arte e vira isso também, entendeu, Dani? E aí, quando você entra no meio artístico, Vira isso é com uma arte. beleza, é lindo de se ver. Meu Deus do céu, você tem que ver. Ai, ai. As egotrips, né? Maravilha, pessoal. Ótima Bom, conversa. valeu, gente. Muito legal esse episódio. Fala, Gostei. Ai, eu me expus horrores, que merda! Como assim? Ai, meu Deus, você Sincericídio expôs é a nada nossa aí, marca, você tá tudo de certo. Ai, tá tudo bem, eu amo vocês mesmo assim, dane-se que se me julgarem. Vou morrer amanhã, Ai, provavelmente. meu cara, vocês só cabeça pensando que esse mundo, esse teu amigo X da sua infância que te julga até hoje, que você nunca mais fala com ele é muito forte. Tá sentado O no nome ombro dele do é Id. Id. Esse cara é foda. O nome dele é It. Tá bom, então. Muito bom. Até semana que vem, galera. Maravilha, pessoal. Um Um beijo pra Tchau, tchau. vocês. Tchau.